Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Você que está aqui nesse lugar, você que está na sua casa, fique em pé também na sua casa, né? Em reverência à palavra de Deus. Pare agora, né? Não se distraia com nada. Em nome de Jesus, pare na frente aí do seu computador, do seu celular ou da televisão, e para você não só estar ouvindo uma mensagem, mas você participar aí do culto no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por minha causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Feche os olhos, vamos orar.
Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela veio para nos orientar a nós vivermos em toda e qualquer situação nessa terra. Senhor, nós temos orientação na Tua palavra para todo e tipo de questão, e nós, Senhor, te agradecemos por isso. Fala ao nosso coração neste momento, fala aos Teus servos, ó Pai, me usa, me dá graça, me dá unção, ó Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, para que eu possa trazer uma mensagem que seja vinda do Teu trono, e que todos possam ser grandemente abençoados, ó Pai, ter entendimento da Tua palavra, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, repreendo deste ambiente, e também em cada casa, todo espírito maligno que queira trazer distração, que queira trazer confusão nas mentes, que venha querer distorcer a Tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus, e lhe peço, ó Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, edificar as nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. O capítulo 10, nós começamos a ler a partir do versículo 16, mas todo o capítulo 10, Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. No início aqui, né, nós temos o nome dos 12 apóstolos, no início do capítulo 10, e Jesus Cristo dá uma instrução para aqueles 12 apóstolos escolhidos para que eles saíssem pregando o evangelho, né, curando os enfermos, fazendo maravilhas, fazendo a obra que Jesus Cristo já estava fazendo e estava ensinando-os a fazer. Então Jesus Cristo, ele escolhe, ele ensina e diz para eles irem fazer aquela obra. Só que quando chega no versículo 16, eu fico imaginando eles ouvindo tudo aquilo. Olha que bom, nós vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, nós vamos curar os enfermos, nós vamos entrar nas casas e saudar as pessoas. Se formos bem recebidos, ótimo. Se não formos bem recebidos, vai haver maldição sobre essas casas. Então eles estavam até aquele momento tranquilos, né? Que coisa boa a gente pregar o evangelho, poder falar de Jesus, orar pelos enfermos, né? Expulsar os demônios, ótimo, tudo maravilhoso. No versículo 16, Jesus diz o seguinte para eles, aí eles começam a ficar um pouco chocados, né? Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, Jesus Cristo estava falando aqui exatamente das perseguições, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E quando vier a perseguição, e às vezes as perseguições, elas ocorrem de formas muito variadas, elas ocorrem como em muitos locais, né, onde as pessoas são mortas por causa de Jesus. Tem pai contra filho, realmente, pai que manda matar o filho, mata o filho, porque entregou seu coração a Jesus Cristo, porque ele é muçulmano, como nos países muçulmanos, principalmente os países radicais, né? E existem perseguições onde muitos cristãos, nesse momento que nós estamos pregando aqui, eles estão sendo mortos, assim como aconteceu com a igreja primitiva. Mas existem perseguições também que às vezes não nos matam, mas nos desprezam, zombam de nós como cristãos. Aqueles que eram muito chegados, amigos, familiares, porque um dia nós entregamos a vida a Jesus Cristo, passam a nos desprezar, e muitos não querem nem ouvir falar de nós, porque agora nós somos cristãos verdadeiros.
Existe esse tipo de perseguição também, que também é terrível. São perseguições que, muitas vezes, por entregar o coração a Jesus Cristo, aqueles que eram tão amigos, que te convidavam para tantas festas, para tantos lugares, já não te convidam mais, porque você é uma pessoa que atrapalha as piadas sujas, atrapalha, né, as fornicações, né, os pecados sexuais. Você começa a atrapalhar a vida. Então, começam a perseguir, talvez não matando, mas falando, zombando, trazendo escárnios. E essa é uma realidade na nossa vida como cristão, aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que estão pregando o evangelho, que estão orando pelos enfermos, que estão expulsando os demônios, que se importam realmente em obedecer o ID de Jesus Cristo. Essa é uma realidade para a gente. E esses dias, né, eu entrei no quarto, eu estava de plantão, entrei no quarto de plantão, estava passando, um colega estava assistindo e estava passando um programa, um determinado programa de fofoca. Programa de fofoca. Eu falei, vou parar aqui só para ouvir o que esse pessoal está falando. Então falaram, primeiro, eles defendendo, né, porque estavam sendo criticados, uma cantora de nome Ludmilla, que ela é homossexual, e elas estavam se defendendo no Instagram, falando no Instagram, e alguma pessoa cristã falou que elas estavam em pecado, que aquilo não era correto. E aquela turma que estava ali naquele programa de fofoca, estavam criticando aquela pessoa que estava falando de Jesus, falando que elas precisavam mudar de vida, falando, essa pessoa que está falando de Jesus, que está falando de amor, essa pessoa que está precisando de amor. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo que o errado é que é o certo, onde você vê nos programas de televisão, o errado é que está certo, eles acham que o errado está certo. Aí depois mostrou o exibicionismo de outra atriz, né, que é da Globo, a Juliana Paes, mostrando que ela estava num hotel cuja diária era R$45 mil, e ela passaria 4 dias nas Ilhas Maldivas. Se ela tem dinheiro, ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho que sim, gaste como quiser gastar. Agora, algumas pessoas criticando, ela está postando e elas defendendo, né, que ela tem o direito de postar, fazer o que ela quiser. Mas a gente vê que é superficialidade da vida. Não precisa disso, precisa, né? Pode até usufruir, ela tem dinheiro para gastar com isso, que gaste, mas a questão é a coisa superficial. Então, do meu ponto de vista, o errado, né, ficou certo. Hoje o errado é que é certo, né? É bonito aquele que se expõe, que está se exibindo, que mostra que é poderoso, que tem dinheiro, e enquanto nós vemos aí tanta situação difícil no mundo. E depois aparece mais uma situação. Aí depois eu não aguentei mais. Falei, não aguento mais. A terceira, um jogador de futebol que largou sua esposa para viver com a sobrinha da mulher. E eles defendendo que ele estava certo, ele tem que ser feliz, ele não amava a outra mais, ele ama aquela, larga aquela que você não ama, sua mulher que está mais velha, e fica com a sobrinha, que é mais nova, vai ser mais feliz. Então, o errado, aquelas pessoas discutindo ali, o errado está certo, e assim, vem para o nosso lado também, nós que temos pregado o evangelho do amor, que só Jesus Cristo salva, né, que nós temos buscado fazer o bem nesse mundo, nós somos os fanáticos.
os débeis, aqueles que muitas vezes não amam, porque nós ficamos criticando as pessoas, sendo que nós não criticamos, nós falamos as verdades bíblicas. Pecado é pecado. Pecado é pecado. As pessoas têm livre-arbítrio para escolher? Tem. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: tem dois caminhos. Um caminho que conduz à salvação, eu sou o caminho. Ele é estreito. Mas tem um caminho que é largo e conduz à perdição, que leva ao inferno. Escolham. Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas, mas também ordenou que nós falássemos qual que é o caminho, que é o certo, que é Jesus, que exige da nossa vida santidade, que quer que a gente viva num caminho estreito realmente, que é a palavra de Deus que nos orienta. E por causa disso, nós vamos ser perseguidos, como somos. Certamente alguém que esteja nos ouvindo na internet, que está com a vida em pecado, um desses pecados que eu falei aqui, ou vou falar, vai criticar, vai falar lá, fanático, falando. Não, nós estamos falando é para que essas pessoas se arrependam, que nós não queremos que ninguém vá para o inferno, assim como Jesus não quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, e nós vamos continuar falando, amando as pessoas, assim como Jesus gostaria que todos fossem salvos, nós também queremos que as pessoas se salvem, e a gente entende pela palavra de Deus, que só há um caminho, que é Jesus, e nós precisamos santificar a nossa vida para isso. Mas por causa disso, se você pregar isso, que eu estou pregando aqui nessa noite, que é o correto, você pode ter certeza, você vai ser perseguido. Algumas pessoas vão falar que você está errado, que você falta amor no seu coração, que você é um fanático, que você é bitolado, que só tem uma viseira nos seus olhos. Realmente a viseira que nós temos é Jesus. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e ponto final. Podem falar, podem perseguir, mas nós ficamos com Jesus, porque é Ele que conduz a salvação. Mas Jesus, aqui, Ele deixa alguns ensinamentos que são importantes na nossa vida, quando vier a perseguição. E eu quero falar sobre isso, depois de dar essa introdução, e pensar, que infelizmente nós vamos ser perseguidos. Quem quer levar Jesus a sério vai ser perseguido, pode ter certeza disso. Não vão te matar, às vezes não vão fazer, mas vão perseguir, vão falar que você está errado, que você é fanático, que você tem um pensamento arcaico, que o mundo mudou, e nós estamos vivendo essa perseguição, não é só pelo mundo, chamado mundo, não, nós estamos vivendo essa perseguição até pela igreja, alguns pastores que se dizem pastores, que estão distorcendo a palavra de Deus, e dizendo que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia não tem mais sentido, o mundo girou, evoluiu, e que precisa ter mudança, sendo que a palavra de Deus nos diz que ela não muda. O próprio Senhor, nosso Deus, nos diz isso, Jesus disse isso, ela subsiste eternamente, ela é o manual da nossa felicidade, e Jesus Cristo ensina sobre tudo na Bíblia. Você está ansioso? Ele ensina sobre a ansiedade, como livrar da ansiedade. Você está com problema dos seus relacionamentos? Ele ensina sobre isso, sobre como nós vamos nos dar bem nos nossos relacionamentos, perdoando, amando, cedendo. A palavra de Deus, ela é rica, ensina a gente sobre dinheiro, como é que você lida com dinheiro, sendo rico, sendo pobre, tem tudo na palavra de Deus, todos os ensinamentos que você quiser para a vida, para a gente ser feliz. E eu quero falar nessa noite quais os ensinamentos que Jesus nos deixa quando vier a perseguição sobre as nossas vidas. Primeiro,
nós devemos ser simples, mas prudentes. Simples, mas prudentes. O versículo 16 diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus Cristo falou: vocês vão para o meio do lobo, mas vocês não vão de forma ingênua. Vocês não são ingênuos. Vocês podem ser simples. Vocês podem ter um entendimento que vocês dependem do... Você é ovelha, você depende do pastor. Primeiro nós dependemos do pastor. Sem Jesus, nada podemos fazer. Por isso que ele diz nesse texto aqui, que quando nós chegarmos perante os tribunais, perante os governadores, não fica preocupado com o que você vai fazer, não, porque você tem um pastor. Você tem um Espírito Santo que vai te orientar como responder às pessoas. E aqui, não é só diante dos governadores, diante dos familiares. Você não precisa ser mal educado para responder às pessoas. Não, de jeito nenhum. Você precisa de ter o Espírito Santo te conduzindo nas suas palavras. Prudente como a serpente. Tem hora que é hora de falar. A serpente dá bote de qualquer jeito? Qualquer hora? Não, ela espera o momento certo. Se ela sente que pode ser atacada ou morrer numa situação, ela não vai dar o bote, não. Ela só dá o bote. E aí, Jesus Cristo chamando a atenção dos seus discípulos, mostrando coisas que eles viviam na natureza. Ele sabia que era ser ovelha, que tinha um lobo que comia a ovelha, mas você precisava ter o pastor te protegendo. E você tem que ter essa simplicidade, né, das pombas, da ovelha, mas também ter a prudência, não entrar em determinadas situações, não falar no momento errado, falar no momento correto. Então, Jesus Cristo aqui, ele estava ensinando para a gente como é que nós temos que viver. Ele aqui no versículo 22, ele diz o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ser odiados, e a gente tem que amar essas pessoas. A simplicidade está nisso, em amar as pessoas, apesar de ser odiado. Jesus Cristo ele falou: quando tiver um inimigo, o que nós devemos fazer? Orar por ele. O apóstolo Paulo diz que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Ou seja, quando você começa a ter alguém te odiando, ora por ela. Simples, a simplicidade da palavra de Deus, mas a prudência da serpente, a hora certa, o jeito certo, palavras certas, momento certo. Isso que Jesus Cristo estava dizendo. E tem uma coisa: um dia todos vão saber que nós estávamos certos pregando a palavra de Deus. Vai chegar o dia. Você fala: por que essas pessoas não entendem? Nós esquecemos que um dia nós estávamos lá do lado de lá também, e nós não entendíamos. As pessoas falavam com a gente de Jesus, e a gente ficava retraído e falava: essa pessoa é meia doida, esse é um fanático. Nós estávamos do outro lado, mas um dia Jesus nos alcançou, e assim como nós fomos alcançados um dia, nós temos que continuar acreditando que essas pessoas vão acreditar também. Muitos não, porque a palavra de Deus nos diz que muitos não vão ser salvos, porque decidiram não ser salvos. E no versículo 26 aqui, desse texto, ele diz: portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Um dia todo mundo vai saber. Um dia todo mundo vai saber que nós
estávamos certos pregando a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo dá um entendimento aqui para nós: quando você estiver sendo perseguido, saiba você que você tem que ser prudente, como a serpente, e simples como as pombas, que um dia todo mundo vai saber que você estava pregando, era certo. Se você está pregando a palavra de Deus, um dia vai saber, mesmo que você seja odiado de todas as pessoas, se você perseverar até o fim, será salvo. Então nós temos que ter esse entendimento, porque senão nós desistimos no meio do caminho. A hora que começam as perseguições, nós começamos: nossa, quando eu estava lá no mundo, era melhor. É claro que o diabo, você estava do lado do diabo, o diabo não ia te importunar, não. Só que agora você está no lado de Jesus e Ele te odeia. Ele te odeia. E Ele vai levantar pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, como os governos maus, né? É isso que é a nossa luta. Então, preste atenção, quando vier a perseguição, Jesus está dizendo: seja prudente, seja simples, saiba que você está no meio de lobo, mas você é instruído pelo Espírito Santo no falar. Se você estiver na presença de Deus mesmo, Ele vai te dar as palavras certas, Ele vai te dar o momento certo, Ele vai te orientar todas as coisas, Ele vai te dar a simpatia que nós precisamos para ganhar as pessoas para Jesus, e não a antipatia. Então seja simples, tendo entendimento que a nossa luta não é contra a carne, um dia nós estamos do outro lado, e que nós precisamos continuar perseverando até o fim. Segundo aspecto que Jesus Cristo deixa aqui, que é importante quando chegar a perseguição: mais importante que o corpo é a alma. Mais importante que o corpo é a alma. No versículo 28 ele diz: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. O que Jesus estava dizendo? Quando vocês estiverem perseguidos, vocês lembrem que eles podem até matar seu corpo, mas se você estiver na minha presença, eles não podem matar sua alma. Sua alma é eterna. Quando nós temos essa concepção, mesmo que a gente sofra perseguição, sofra escárnio, sofra zombaria, podem nos maltratar no nosso corpo, mas a nossa alma, nós vamos ser salvos, somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos salvos, e essa é a grande bênção. As perseguições vão passar, tudo vai passar nesse mundo, a nossa vida passa, as perseguições passam, mas a eternidade está à nossa espera. Então, quando vier as perseguições, você pensa nisso: podem até me matar, porque eu sou de Jesus. Ele estava colocando no extremo, porque ele sabia que muitos daqueles ali passariam pela morte por causa da perseguição, os seus apóstolos especialmente. Mas quando vier a perseguição, você pensa o seguinte: as perseguições vão passar, a única coisa que eu não posso deixar é que o pecado entre na minha vida, porque se o pecado entra na minha vida, ele destrói a minha alma, eu perco a minha vida eterna, e se tem uma coisa mais preciosa que eu tenho, é a minha vida eterna. Por isso que o apóstolo João, lá em 1 João 2, versículo 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele ainda, no versículo anterior a esse, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então o João diz o seguinte: ó, não pequeis, melhor não pecar. Mas se pecar, se houver um tropeço, porque nós não podemos nos habituar com o pecado, nós temos que viver uma vida de santificação. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, o justo Jesus. Nós confessamos os nossos pecados e Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então Jesus está dizendo aqui, olha, não preocupa com perseguição, elas virão, mas se elas vierem, mais importante do que o corpo, que pode ser morto, é a alma, que eles não podem tocar na sua alma. Ela é de Jesus, e ela vai viver eternamente. Seu corpo vai ressuscitar, um corpo glorificado, e a alma, que é o que somos, né? É o que somos, que o corpo cai, é pó, mas o que somos de verdade é a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas vontades, é a alma, é a alma. Então, que você possa pensar sobre isso, na hora que você estiver sendo perseguido, por um colega na escola, um colega no trabalho, um patrão, você lembra disso, pode até me matar, mas minha alma não pode, minha alma é de Jesus, minha alma vai viver eternamente, e a perseguição um dia vai passar. Terceiro ensinamento que Jesus deixa aqui de uma forma muito clara para a gente, nesse capítulo que nós lemos, e ele deixou para os seus discípulos, é que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. No versículo 29 a 31 ele diz: não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos pardais. Olha que coisa linda. Ele fala: olha, vocês podem ser perseguidos, vocês podem passar pelas perseguições, mas saiba que Deus não perdeu o controle da sua história, não perdeu o controle da sua história. E ele diz: ó, não se vendem 2 pardais por um aze. Pardal é o passarinho mais comum que existe. Onde você for no mundo tem pardal. Tanto é que ninguém cria pardal em gaiola, como um passarinho de estimação. Não prende pardal, porque é um passarinho tão comum. Então ele está dizendo aqui, ó, não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Às vezes a gente fica pensando, será que isso foi a vontade de Deus? Quantas vezes nós questionamos isso na nossa vida, quando somos perseguidos, quando passamos por uma provação na nossa vida, algo que é nos tirado, né, seja um familiar, alguma coisa que perdemos, será que foi a vontade de Deus? Olha, você pode ter certeza que, se não tivesse de acontecer, Deus não permitiria. Às vezes são atos nossos, Deus querendo nos ensinar, né? A vontade permissiva de Deus, são atos nossos. Só que não vai cair nem um passarinho se não for a vontade de Deus. Passarinho que não vale nada como um pardal, ainda mais você, criado à imagem e semelhança de Deus. Você que, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, passa a ser chamado filho de Deus, porque a palavra de Deus nos diz isso. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. E ele ainda diz: e até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Todos contados. Cada cabelo seu que cai, Deus sabe quantos que restaram. Sabe tudo. Deus tem o controle. O que Jesus Cristo está dando aqui, o entendimento para eles, é que
mesmo que eles estivessem passando pelas perseguições, mesmo que alguns deles fossem mortos naquela perseguição, Deus nunca tinha perdido o controle da situação. E mais na frente nós vemos um exemplo claro, quando Tiago é preso e é morto por Herodes, lá no capítulo 12 de Atos. Pedro é preso, preparado para ser morto, porque aquilo agradou muito os judeus, ter matado Tiago. E Deus liberta Pedro. Deus estava mostrando: eu nunca perdi o controle. Eu liberto quando eu quero, e eu deixo ser trazido para os meus braços quando eu quero, porque para Deus a morte de um servo dele é preciosa. Ele vai para os braços de Deus. Ele não está ali mais enterrado ou cremado, ou seja o que for, não está mais ali. Ele está nos braços de Deus. Então, o que Jesus Cristo queria que eles tivessem entendimento que Deus, Ele estava no controle de todas as coisas. Deus nos conhece, conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa história, Ele está no controle. Os cabelos nossos estão contados, está tudo nas mãos de Deus. Então Jesus Cristo estava querendo que eles tivessem o entendimento, porque muitas vezes, quando nós estamos passando pela provação, pela perseguição, a primeira coisa que pensamos é: será que Deus está permitindo isso mesmo? Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração, porque eu creio na palavra de Deus. Então, mesmo que venha a perseguição, creia, Deus está no controle. Mesmo quando vem enfermidade. Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com o Sidney, que está hospitalizado, né? Ele deve estar nos ouvindo. Ele falou que ia ouvir hoje o culto online. Em nome de Jesus, vai ser curado, né? Conversando com ele, e por várias vezes eu falei: Sidney, estava dando algumas orientações para ele. Ele falou assim: não, pastor, eu sei, Deus está no controle. Deus está no controle. Você é um servo de Deus, está doente, precisou passar pelo hospital, mas Deus está no controle. Ele crê que Deus está no controle. Por que ele está passando isso? Não sei. Talvez para a gente orar mais, para a gente ver mais milagre, em nome de Jesus. Mas Deus está no controle. Isso eu sei. Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho interessante que duas vezes, no versículo 26 e no versículo 31, Jesus diz para eles: não temais, não temais, não temais. O que Jesus quer da gente, que Deus quer da nossa vida, é que mesmo que você esteja passando pelas provações, pelas dificuldades, pelas perseguições, não tema. Não tema. Quem que é seu pastor? É Jesus. Quem está ao seu lado, Deus Emanuel, é Jesus. Quem prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, é Jesus. Quem é que luta as nossas lutas? É Jesus. Jesus está no controle de todas as coisas. Não cai um cabelo seu. Não cai um cabelo seu, se não é a vontade de Deus. Pode acreditar nisso. Tem gente que está revoltada, né? Está careca aí. Meu Deus, Deus tem vontade que meus cabelos caíssem, mas lá no céu você vai ficar cabeludo de novo. Em nome de Jesus. No céu é diferente. Corpo glorificado.
E graças a Deus que você tem cabeça. Graças a Deus você está saudável. Graças a Deus porque Deus está ao nosso lado. Que bênção a gente saber que Deus tem o controle dos passarinhos. Morreu um passarinho ali, Ele sabe que passarinho, nem um pássaro. Jesus Cristo deixou isso muito claro para a gente. E quarto e último ensinamento que Jesus Cristo deixa aqui para a gente, e é importante: existe uma recompensa para os perseguidos. Se você ler do versículo 37 até o versículo 40, você vai ver claramente isso. No versículo 39 eu quero ler, Jesus diz o seguinte: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Como é que nós achamos a vida? Tem gente que acha a vida quando ele está aproveitando, viajando, tudo é bom, não é? Quando ele está comendo uma boa comida, estou achando a vida. Não, achar a vida de verdade é quando a gente perde por causa de Jesus Cristo. A verdade é essa, porque a vida que nós vivemos aqui nessa terra, ela é muito curta, e a vida, Cristo queria que tivesse entendimento, onde nós vamos receber o galardão por tudo que nós fazemos aqui na terra. Sabe, a menor coisa que você faz está sendo anotado. Menor coisa, por menor que pareça aos olhos das pessoas. Quando os atalaias estão ali na porta ajudando para que o culto aconteça, Jesus está anotando lá no caderninho. Quando as irmãs estão ali orando antes do culto, para que Deus possa nos abençoar, está sendo anotado. E aí, no versículo 41, Jesus Cristo diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai receber galardão de profeta. Você está recebendo uma pessoa, e ainda diz: e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E no versículo 42 ele completa e diz: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Trouxeram esse copo de água aqui para mim, para que eu bebesse. Não sei quem foi que trouxe aqui, trouxe à frente, vai receber galardão. É isso que a Bíblia está dizendo. Um trabalho que parece tão simples, trazer um copo de água, vai receber galardão por isso. Esse entendimento que nós temos que ter. Então, toda perseguição que você tem por causa de Jesus, porque você está pregando o Evangelho, porque você está orando pelos enfermos, porque você está ajudando, você traz uma cesta básica aqui, você vai receber o galardão. Se trouxe com amor, se trouxe porque você ama Jesus. Toda vez que um desses meninos estão aí, senhores, né, meninos, chamo de meninos porque são mais novos, muito mais novos que eu, estão numa câmara ou estão lá em cima, na mesa de som, toda vez está sendo anotado. Receberá, a Bíblia, Jesus Cristo diz isso. Então, quando nós somos perseguidos, lá na escola, ou lá no trabalho, por causa de Jesus, é isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês podem receber a maior perseguição, mas eles não podem matar a sua alma, o seu corpo até podem matar, eles podem até te prejudicar nessa vida, podem prejudicar, mas não pode prejudicar aquilo que você vai receber lá no céu. Eles podem até fazer
coisas que te prejudiquem. Mas se você está fazendo por causa de Jesus, o galardão é certo. Por isso que muitas pessoas nem imaginam, nem podem passar na nossa cabeça, minha cabeça também, não pode passar o galardão que nós teremos no céu. Nós não podemos imaginar. Porque se um copo de água fria que você dá vai receber galardão, Jesus Cristo está aqui dizendo de forma tão clara, né? Qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. O que você tem feito para Jesus? E muitas vezes, às vezes fica desanimado. Talvez você não é valorizado pelos homens. Não tem ninguém para falar, poxa vida, você fez isso. Mas saiba que nosso Deus, Ele olha a sua perseguição, Ele olha as suas atitudes, Ele olha o seu estilo de vida, e Ele vai te recompensar por cada um dos seus atos, aquilo que você fez. Então, que Jesus Cristo, Ele fecha esse capítulo. Primeiro, Ele escolhe os seus discípulos, mostra o que eles devem fazer, fala das dificuldades que eles teriam, mas no final Ele diz, a recompensa. Se nós não recebêssemos nada no céu, só de viver eternamente na presença de Deus já seria suficiente. Estava bom. Mas saber que Deus olha cada um dos nossos atos. E por isso temos que fazer com amor. Tudo que for colocado na sua mão, faça com amor para Jesus. Sem reclamar. Sabendo que um copo de água fria tem recompensa. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, ficasse em pé, de olhos fechados. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 58, é um capítulo que fala sobre a ressurreição. O último versículo ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então sejam firmes, constantes, inabaláveis. Vem perseguição, vem provação. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus há de recompensar. Você que está em casa também, se puder, fique em pé neste momento, feche os olhos e pense como tem sido a sua vida. Talvez você está passando por uma perseguição, uma provação, e Deus te trouxe neste lugar, ou te colocou na frente aí da sua televisão, do seu computador, para que você parasse para pensar que tudo vai passar, mas toda perseguição, toda provação vai passar, mas o galardão virá sobre a nossa vida. Seja abundante na obra do Senhor, seja constante na obra do Senhor. É isso que Deus está nos chamando. Nós estamos vivendo os últimos dias, eu acredito nisso firmemente, da humanidade sobre a terra, no mundo que nós vivemos agora. É claro que depois terá o milênio e tal, mas antes do arrebatamento da igreja, porque são sinais que Jesus Cristo disse que teríamos. Nós estamos vivendo. E como nós estamos vivendo a nossa vida? Pessoas que só pensam em si,
só na minha vida. Eu tenho que aproveitar a vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder. E aquele que perder a sua vida por causa da obra do Senhor, vai ganhar. Não estou dizendo que você não pode fazer as coisas boas dessa vida, faça. Mas não deixe de trabalhar para o Senhor. Não deixe de dedicar ao Senhor. E eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração, onde você estiver, e falasse: Deus, eu entendi o teu recado, em nome de Jesus, eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu quero entender as perseguições de uma forma melhor. Saber que eu fui mandado como ovelha para o meio de lobos, mas que o Senhor é meu pastor, que o Senhor me ensinou que na hora certa o Senhor vai me dar as palavras certas, o Senhor vai me dar a prudência das serpentes, vai me dar a simplicidade das pombas, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nem um cabelo meu cai, se não for a tua vontade. Se eu estou passando por essa provação, por essa perseguição, o Senhor está vendo, mas no final vai ter uma recompensa. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, coisa boa é ter os teus ensinamentos, e aqui é pura Bíblia, Senhor, é pura Bíblia, é aquilo que o Senhor falou com a gente. O Senhor estava falando para os seus discípulos, mas pensando em cada um de nós que estamos aqui nessa noite ouvindo essa mensagem. O Senhor sabia, Senhor, que ao pregar o teu evangelho, a falar do teu amor, nós passaríamos por situações difíceis, porque o mundo cada vez está mais difícil. Aquilo que é certo, eles acham que está errado, e o que é errado agora virou certo. O pecado não tem problema, todos podem fazer o que quiser da sua vida. É assim que o mundo pensa, mas nós pensamos diferente, nós pensamos segundo a tua palavra, e nós queremos viver segundo a tua palavra. E vivendo dessa forma, Senhor, virão as perseguições, virão as provações, mas uma certeza só nós temos: que o Senhor está conosco, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos dá as palavras certas, que o Senhor é aquele que tem o controle da nossa vida, e que no final nós seremos recompensados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se tiver alguém que está passando, Senhor, por uma enfermidade, que o Senhor possa curar agora. Alguém que esteja sendo perseguido no seu trabalho, que o Senhor possa dar inteligência e sabedoria para que ele possa orar por essas pessoas. Ou na escola, ó Deus, seja da mesma forma. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse da tua palavra, nós fazemos menção da tua palavra, Senhor, nós nos agarramos à tua palavra, e queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê as vitórias que nós necessitamos. Nós estamos confiados no Senhor, que o Senhor está no controle, e que a vitória virá no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela nos orienta. Ó Deus, eu sei, Senhor, que muitas pessoas, irmãos nossos, tão queridos e amados, ó Deus, que nós não conhecemos pelo nome, mas vão morar no céu com a gente, estão nesse momento sendo perseguidos, alguns deles sendo mortos. Que o Senhor possa dar entendimento da tua palavra, que eles possam ter a palavra certa, a atitude certa, sabendo que o corpo deles pode ser morto, mas a alma não pode ser morta, e que eles terão um encontro com o Senhor. Deus, muito obrigado, porque um dia nós encontramos a pérola preciosa, o tesouro maior, que é Jesus Cristo, e nós te agradecemos por isso. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor, que o Senhor esteja nos dando as vitórias que nós necessitamos essa semana. As perseguições e as provações vêm, a tua palavra nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E o Senhor
possa nos livrar das nossas aflições, das nossas perseguições essa semana, em nome de Jesus. Nós sabemos que podem vir outras, mas Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer as outras também, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja dando vitória sobre vitória. Essa semana seja uma semana de oração e jejum, uma semana maravilhosa, de muitos milagres, de muitas curas, de muitas libertações, de salvação nas nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, nos nossos amigos. Dai-nos a palavra certa, Pai, dai-nos as atitudes certas. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, em especial quero colocar, Senhor, a mãe da Shelly, que está numa situação muito grave. Só um milagre, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa estar curando em nome de Jesus. Me lembro do nosso irmão Sidney, Pai, que o Senhor toque agora, que o Senhor faça com que a respiração dele volte totalmente ao normal, que o seu corpo seja restabelecido, ó Pai, para que ele possa testemunhar do teu poder, do Deus grande que tu és. Nós estamos confiados no Senhor e lhe pedimos pelas nossas vidas, que se nós adquirirmos essa doença, Senhor, que ela seja branda, que ela não venha nos levar. Dai-nos sabedoria e atitude, Senhor, nesse momento, que possamos, Senhor, evitar as aglomerações e ser prudente como as serpentes, ó Pai. Dai-nos o bom senso, para nós não nos aglomerarmos, para nós utilizarmos as máscaras, ó Pai, lavarmos as nossas mãos, usarmos álcool gel. Ó Deus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que nós vamos sair deste lugar vitoriosos, abençoados, porque o Senhor não nos chamou e deu essas instruções para nós abaixarmos nossa cabeça e falarmos que nós somos um povo perseguido. Nós fomos perseguidos sim, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos abençoados por te pertencer. Nós vamos ser galardoados pelo Senhor. Essa é a nossa confiança. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós somos o povo que tem esperança. Muito obrigado, Senhor, por essa viva esperança. Muito obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida e na nossa história. Abençoa-nos, abençoa os nossos lares. Faça, Senhor, milagres sobre milagres, Senhor, na nossa história e na nossa vida, Senhor, e nós acreditamos nisso. Muito obrigado por tudo, e que o Senhor continue presente na nossa vida, nos guardando. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe sua vida, creia na sua bênção, na sua vitória, se cuida aí em nome de Jesus, hein? Deus abençoe, em nome de Jesus, hein? Deus abençoe.